Fala galera, beleza? Eu sou o professor Greg, estamos aqui no YouTube para poder falar um pouco de física essencial para vocês, beleza? Hoje, a nossa intenção maior seria avaliar isso. Como um líquido pode ferver ou congelar ao mesmo tempo? Sim, você sabe como funciona isso? É o famoso ponto tríplice da matéria. Vamos falar um pouco sobre ele agora? Vamos lá então, me acompanha aí. Olha lá, galera. Avaliando então de maneira mais geral, nós temos aí um pouco sobre os estados físicos da matéria. Vamos relacionar um pouquinho sobre essa ideia? Passagem de estado sólido, líquido e gasoso. Lembrando bem que, na verdade, nós temos aí mais fases. Nós temos o condensado de Bose-Einstein, podemos falar também do plasma, podemos falar também de condensados fermiônicos, mas isso é um outro assunto, uma análise um pouquinho mais aprofundado que numa outra aula quero dividir com vocês, beleza? Se você já curtiu esse assunto, já se inscreva no canal para poder fazer esse canal então chegar aí a mais pessoas que gostam de física assim como você, beleza? Beleza. Pessoal, trabalhando então nessa estrutura de mudança de estado físico, nós temos três estágios da matéria que aqui hoje nós vamos enfatizar. Sólido, líquido e gasoso. Se lembra bem que o sólido, galera, é aquela estrutura que tem forma definida, volume definido. As partículas estão mais concentradas. Pensando isso apenas na substância comum, tá? No caso geral. Transformação 1 de sólido para líquido. A famosa fusão pra gente, galera. A famosa fusão. Passagem de sólido para líquido. Há um ganho de energia para que a estrutura, então, mude sua configuração molecular, representada lá pra gente. Na condição de líquido para gasoso, o momento em que as partículas ficam ainda mais afastadas e a desordem começa a ocorrer. Galera, na etapa 2, de líquido para gás, nós vamos chamar de vaporização. Essa etapa pode muito bem ser dividida ainda em três outras: ebulição, evaporação e calefação. Motivo de uma outra aula para a gente avaliar. A princípio, entenda o conjunto vaporização, beleza? Aquela terceira etapa, de sólido para o estado gasoso direto, é chamado para nós de sublimação. Essa etapa pode muito bem ser percebida quando se fala para nós em gelo seco. Você pega uma massa de dióxido de carbono na fase sólida e, em função da temperatura e pressão, ela passa direto para a fase de vapor, gerando aquele efeito todo colocado lá para a gente nos shows, né? Se lembra, né? Do evento lá. Agora, vamos fazer o contrário? Olha a volta disso. Se nós então perdermos energia, eu tenho aquela etapa 4, que é a passagem de gás, estado gasoso, para o estado líquido. Do estado gasoso para o estado líquido é chamado para nós aí de, galera, condensação ou liquefação. Depende aí muito da estrutura quando se fala para nós de vapor ou gás. A princípio, como uma regra geral, condensação. De líquido para sólido, galera, a nossa etapa 5 já seria correspondente ali solidificação, passagem de líquido para sólido. De novo, hein, perdendo energia para o meio, para poder então cristalizar aquela representação. E por fim, galera, a etapa 6 é classificada para a gente como ressublimação. Então, para o nosso caso, justificaria de maneira mais direta, né, essas etapas todas. 1, 2 e 3 ganhando energia, 4, 5 e 6 perdendo energia para retornar essa condição. Agora, como fica o diagrama associando tudo isso? Olha só. Olha lá, galera, pegando então as substâncias comuns, eu tenho ali a minha etapa de sólido, líquido e vapor. Ali eu tenho uma linha de aumento de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação molecular. Consequentemente, aumentando a agitação molecular, essas partículas vão buscar ali volumes maiores. Agora, uma outra maneira de avaliar isso também é através da pressão. Olha como ficaria então esse nosso diagrama pensando apenas em pressão. Olha lá, galera, pegando então a análise como pressão, o que ficaria? A pressão está aumentando para o nosso contrário. A pressão está aumentando à nossa esquerda. Passou de um gás, estado gasoso, aumenta a pressão, ele vai condensar, se torna líquido. Aumenta a pressão, ele agora passará então na fase sólida. Para as substâncias comuns, se você aumentar a pressão, ele vai do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, eu posso muito bem verificar que por duas variáveis eu altero esse estado físico, ou aumentando a temperatura,
ou avaliando a variação da pressão. Dessa maneira, monta tudo isso num diagrama. Olha como ficaria, galera. Aqui está para nós pressão e obrigatoriamente temperatura. O aumento de temperatura vai ilustrar sólido, líquido e gasoso, não é isso? Sólido, líquido e gasoso. Agora, e se você aumentar a pressão? Aumenta a pressão. Lembra como ficaria então em relação à pressão? Nós teremos aqui, olha, galera, gasoso, aumenta a pressão, líquido, aumenta mais ainda, sólido. Então teríamos uma análise como essa. Se eu estou aumentando a pressão, gasoso, líquido, sólido. Se eu estou aumentando a temperatura, sólido, líquido e gasoso. Então temos um sistema como esse. Dessa forma, posso então avaliar as curvas que ocorrem aqui. Ó. É claro que cada curva dessa obedece muito bem uma função de mudança de estado físico, mas nos revela bem quais as curvas que estão ali transitando. Você nota que eu tenho, primeiramente, sólido e gasoso, então temos aqui a sublimação. Logo depois, eu tenho uma curva entre sólido e líquido, estaria aqui a curva de fusão. Aqui embaixo, eu tenho entre gasoso e líquido, está a curva para nós aí, vaporização, representado lá. E esse ponto é o crucial da nossa aula hoje. Esse aqui revela o ponto tríplice da substância. É o ponto que coexistem as três fases, sólido, líquido e gasoso, ao mesmo tempo. Então, é claro, cada substância admite a sua pressão e a sua temperatura para que isso ocorra. Esse é o caso geral, comum. Agora, o caso da exceção, nós teremos a mudança da curva de fusão. Olha como ela ficaria. Galera, esse representa o gráfico de transição de fases apresentando as exceções a essa regra. As exceções que estão marcadas aí. Água, ferro, bismuto, antimônio e prata, que são obrigatoriamente as substâncias que têm a curva de fusão, olha lá, a curva de fusão alterada. Ou seja, no momento em que nós temos a passagem de líquido para sólido, o volume volta a aumentar. Quando você tem essa mudança, então, na estrutura de gás, estado gasoso para o estado líquido, nós temos uma redução de volume. Agora, do estado líquido para o estado sólido, deveríamos reduzir ainda mais, mas essas substâncias, o volume aumenta novamente. Então isso revela situações diferentes, como é o caso da água. Se você colocar uma garrafa contendo água num congelador, espera-se que ela deveria reduzir o volume. Porém, o que acontece com a água? Ela aumenta o volume com a sua solidificação. Ao aumentar esse volume, quebra aquela garrafa que está colocada ali dentro. Galera, deixando então esses dois gráficos ali para que você possa realmente avaliar o caso comum e o caso particular, retratando principalmente a água, que é para nós o grande ponto de análise ali. Beleza? Agora, galera, generalizando um pouco essa ideia desse diagrama, nos interessa avaliar ali em cima de que ponto, né? Nós temos uma subdivisão do estado gasoso. O estado gasoso será marcado para nós aí como vapor até um determinado ponto e gás a partir desse ponto ali em frente. Nota que o meu diagrama está para o caso comum, as substâncias aí comuns, em que eu tenho, de fato, essa alteração. Existe para nós aqui o ponto triplo e agora também trabalhamos com esse ponto crítico. O ponto crítico, ponto ao qual nós temos então a pressão crítica e a temperatura crítica mudando a estrutura de vapor de um lado para gás do outro. Então, quando você tem a estrutura gasosa acima da temperatura crítica, estamos falando de um gás. Abaixo da temperatura crítica, estamos falando de um vapor. Galera, olha lá, olha uma questão recente do Enem, para a gente poder avaliar de forma geral. Ele diz assim, o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e compressão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade absorve o calor do sol nos arredores. A transformação mencionada no texto é... O que ele está tentando sugerir, galera? Nós temos a massa d'água que vai receber calor e subir para a atmosfera. Massa d'água recebendo calor e subindo para a atmosfera, poxa, obrigatoriamente está passando da fase líquida para a fase de vapor. Líquido para vapor. Olha o que diz a letra A, fusão. Não. Letra B, liquefação. Não. Letra C, evaporação. Sim, passagem da fase de líquido para a fase de vapor.
Então, dessa forma, a letra C responde nossa questão aí, Enem, recente, beleza? Bom demais, galera. Então, dessa forma, a gente trocou essa ideia sobre essa função de mudança de estado físico, ponto triplo ou tríplice, para representar essa substância. Beleza? Espero que você tenha gostado. De fato, curta esse vídeo aí pra gente, deixa o seu like aí e compartilhe com seu amigo que está preparando para essas provas aí, Enem, que representa lá um pouco para nós. Beleza? Toda semana temos vídeo novo aí no canal, galera. Aquele abraço. Valeu, valeu.